Está no ar o programa Chamas do Avivamento, um programa das igrejas Chamas do Avivamento de Governador Valadares. Eu quero o evangelho pregar nas cidades, sertões e no mar, trabalhar com as mãos para muitos tentar, somente as almas ganhar. Se tu queres também trabalhar na seara, muito lugar, uma coisa tu tens de fazer, trabalhar e as almas ganhar. Servos de Deus, salvos e não tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem legai, breve Jesus voltará. Boa tarde, meu nobre telespectador, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando em seu coração. Estamos dando início ao nosso programa, o programa Chamas do Avivamento, e hoje, terça-feira, reprise da EBD. Sejam todos bem-vindos, fiquem conosco. E nesta tarde, o nosso convidado, o pastor Claudenir Nascimento, como comentarista da lição na tarde de hoje. Pastor Claudenir, a paz do Senhor, seja bem-vindo. A paz do Senhor, pastor Dineu. É uma alegria poder estarmos aqui. A paz do Senhor a todos os telespectadores aí que está conectado no Facebook. Deus te abençoe de uma forma especial. Que bom, pastor, ter o Senhor conosco, pois o pastor Claudenir, ele é o comentarista geral da lição, escreveu esta lição, recebendo aí a graça de Deus, guiado pela graça, né, pastor? É o tema da lição. Verdade. Guiado pela graça de Deus, já vi estudando com a igreja personagens da Bíblia, e deste estudo, então, a lição foi fabricada, feita aí pela graça de Deus. Muito boa lição, pastor. Deus abençoe. Uma bênção. Amém, pastor Dineu. Na última lição, no último domingo, nós estudamos sobre um dos personagens também importantes, tá? Que foi o sonhador José, o sonhador. Vamos estar aqui reprisando a escola bíblica dominical. Eu quero pedir a você que permaneça conosco aí, compartilhe para que outras pessoas sejam alcançadas também, ok? Fique conosco, que Deus abençoe você poderosamente. Escola Bíblica Dominical. A alegria que o mundo oferece é passageira, logo perece. Cristo é o Rei de todas as nações. A minha classe é pontual, atenciosa e exemplar. Responde certo o questionário e a oferta sempre tem para dar. Venha você participar também, tenha certeza que vai ser legal. Qualquer pessoa será bem-vinda à nossa escola dominical. Você sabe, meu nobre telespectador, que na terça-feira, reprise da EBD. Essa é a nossa lição do trimestre, guiados pela graça. Então, meu irmão, nós vamos estar aqui reprisando a última lição. Nós vamos estar fazendo uma oração neste momento. E eu quero pedir ao pastor Claudenir que nos conduza em oração, pedindo a Deus que ilumine a nossa mente para a maior compreensão da palavra. Pastor Claudenir, vamos falar com Deus. Oremos ao Senhor. Pai, graças te damos neste dia esse especial que o Senhor nos concede para juntos refletirmos na tua palavra. Pedimos a graça do Senhor, o auxílio do teu Espírito Santo, Pai. a iluminação da nossa mente, dos olhos do nosso entendimento. Sim, meu Deus. E que o Senhor esteja abençoando a cada telespectador. Verdade, Pai. Meu Deus, e que possa entender e compreender a tua palavra conforme Sim, o teu querer e a tua vontade. Oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meu amado, você que chegou agora, você está assistindo o programa Chamas do Avivamento,
E na terça-feira, reprise da EBD. O comentarista de hoje, pastor Claudenir Nascimento. Não sou comentarista de hoje, mas é o comentarista deste trimestre. A revista Guiados pela Graça. Esta lição você pode adquiri-la, ir em uma das nossas escolas bíblicas dominical e adquirir uma dessas lições aqui, tá? Lições importantes que nós temos aí na nossa escola bíblica dominical, e essa tem sido uma benção. Nós vamos então entrar na lição, introdução e o primeiro ponto. O tema é José, o sonhador. O texto de ouro: seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Gênesis 37, versículo 11. Pastor Claudenir, essa lição, confesso que foi uma das mais mexeu comigo, essa lição. Na escola dominical, inclusive a ceia, foi uma bênção essa lição. Deus operou poderosamente, renovação, foi uma bênção a lição. Deus abençoe poderosamente. José, o sonhador, esse é o nosso tema, né? Verdade, José o sonhador. E José é um camarada que teve umas experiências dolorosas na vida, né? Justamente pela falta de maturidade espiritual, maturidade dentre os seus irmãos, né? Também um erro de seu pai Jacó, que o privilegiou, mesmo sabendo que ele era o 11º filho, né? O colocou em destaque dos 10 irmãos primeiros, né? Rubem era o primogênito, e é óbvio que isso traria um ciúme. Verdade, né? Verdade. Um ciúme. Jacó amava Raquel, e Raquel, depois de 20 anos de Jacó casado, né, ela então engravida de José. O primogênito de Jacó estava com 20 anos aproximadamente, aí, Rubem, né? Sim. E então, esse garoto, quando ele nasce, Jacó fica maravilhado, era tudo que ele queria, porque Raquel era a esposa amada. Porém, ele faz para José uma túnica, e essa túnica é o motivo da discórdia, da briga, né, da contenda. E por José ser um camarada chegado do pai, o xodó, né, ele fazia de tudo para agradar o pai, né? Contava os podres dos irmãos. Isso trouxe uma desavença dentro do lar, na família, e que resultou justamente num cativeiro para José de 22 anos a 23 anos aproximadamente, longe da família. Verdade. Né? Que ele foi vendido, e ao ser vendido ele foi levado para uma terra estranha, uma língua estranha, um povo estranho, deuses estranhos. E nessa situação ali, 13 anos, nesse inteirinho de 13 anos, ele tem altos e baixos na sua vida, justamente porque ele está na casa de Potifar, pela fidelidade dele, né? O inimigo não fica satisfeito, levanta contra ele, e ele vai parar no cárcere, na prisão. Lá na prisão, o carcereiro olha para ele, vê nele um espírito excelente, e aí coloca ele como carcereiro também, né? E lá na prisão ele interpreta 2 sonhos. 13 anos depois ali, ele vai parar no trono do Egito. Ele vai ser o 2º homem de Faraó. Ele tem o anel, ele tem a autoridade. Verdade. E Faraó diz a ele assim: olha, ninguém vai fazer nada aqui senão segundo a sua palavra. E ele é chamado de Zafenat Paneah, que quer dizer Salvador do mundo, né? E aí nós vemos que José é um tipo de Cristo, né? Na tipologia bíblica,
ele é um tipo de Cristo. Tipo de Cristo. Ele foi vendido pelos seus irmãos, só que por 20 moedas de prata, Jesus por 30. Ele foi condenado, né, ali à prisão, mas Jesus foi não só condenado à prisão, como morto também. Não é isso? Mas José saiu de lá do cárcere para reinar, depois do seu cativeiro, né? E aí, passa-se 9 anos ele reinando no Egito, sendo governador do Egito. Aí chegam os seus irmãos. Meu Deus. Né? Seus irmãos chegam, e os irmãos não reconhecem ele. Verdade. José já tem os filhos, e ele coloca o nome de um filho Manassés, o outro Efraim, né? E Manassés quer dizer Deus me fez esquecer, ele esqueceu o que passou, não é isso? E Efraim, Deus me fez prosperar na terra das minhas peregrinações, da minha aflição. Deus o prospera no Egito. E ele ali parece que esqueceu da família, né? Mas os sonhos de Deus não morrem, né? Nada que ele olha para os irmãos assim, lembra dos feixes de trigo, ele lembra das estrelas, né? Ele lembra do sonho, e por causa disso, né, ele quer saber como é que está o pai dele, como é que está o irmão dele, e ele pergunta se está tudo bem, é isso? E aí o que acontece? 23 anos depois, 22, 23 anos depois aproximadamente, ele revê o pai, né? Ele já está ali com 39 anos de idade. O tempo passou. Né? 39 anos de idade, ele vai ver o pai dele, né? De 17 aos 39 anos, vivendo uma situação difícil, né? Mas ele vê o sonho dele ser realizado, porque os sonhos, que é sonho de Deus, acontecem. Aleluia. Essa é a introdução, o assunto que estudaremos na tarde de hoje. Pastor Claudenir, já na introdução, e deixou a gente já ciente do que a gente vai tratar aqui hoje. Tá bom? Muito bacana a história de José. Muitas lições, né, pastor? Que a gente aprende. Muitas lições. Muitas lições. Então, entrando aqui no primeiro ponto, estamos na primeira parte da nossa lição. A lição de hoje é José, o sonhador, ok? Estamos estudando aqui a reprise da última escola, no último domingo, da Escola Bíblica Dominical. Já estamos na 6ª lição, ok? E o primeiro ponto, filho amado de Jacó. José era o filho amado. Jacó, com Raquel, como já disse o pastor Claudenir, Raquel era a esposa amada, agora tem um filho que também é o preferido, né? Eu não sei, a minha família é pequena, pastor. Depois que eu descobri, mais de 40 anos, fui encontrar um irmão, né? Mas sempre eu e meu irmão. Então, uma família pequena, sua família é maior, né? Minha família é um pouquinho maior. Um pouquinho maior. São só 12. São só 12. São 12 filhos. Então, né? Assim, a primeira coisa que eu achei muito bacana aqui, a colocação do senhor, é a questão da preferência. Os pais ter preferência, né? No caso aí, 12 irmãos, como é que foi o relacionamento aí, né? Os pais com o pastor Claudenir, o filho Claudenir, os demais irmãos, não podem ter preferência. Você que está nos ouvindo aí, olha uma grande lição que aprendemos aqui. Jacó, Raquel, a preferência aqui de Jacó, né? E com isso criou um grande problema para José. É verdade. Efésios capítulo 6, versículo 4, ele vai dizer para nós que o pai não pode provocar ira nos filhos. Verdade. Né? E Jacó provocou essa ira. Eu creio que ele não teve essa intenção de forma alguma. Sim, né? Verdade. Mas as pessoas fazem as coisas sem pensar na consequência. Né? Para toda ação tem uma reação. Por que não ter feito 12 túnicas? Verdade. Né? Ou então nenhuma. Ou nenhuma. Porque se não Por que dá uma para um? Não é isso? Aí faz lembrar da gente do nosso reverendo, muito tempo, não sei se ele vai lembrar disso, mas uma vez ele contou para nós que se ele não pudesse comprar para todo mundo de casa, né? Sim. Ele não comprava para ninguém. Né? Uma maçã que ele comia na rua tinha que levar para todas as outras filhas em casa. Então, os filhos não podem haver
esta particularidade de um, né, e menos do outro. O pai tem que amar a família de igual modo. É isso? Porque a consequência disso foi 23 anos, 22 a 23 anos longe do filho. Muito. Né? E achou que o filho estava morto. Achou que o filho estava morto, né? 22 anos, aí José, ele tinha provado por volta de 17 anos, quando ele foi levado para o Egito, né? E só aos 39 anos que Jacó vai rever o filho, né? Meu Deus. Jacó vai poder abraçar o filho. 39 anos depois. Pagou um preço muito caro, né? Pagou um preço. Então o pai não pode provocar ira ao filho, né? Dando preferência a A Verdade. e não a B, não é isso? Verdade. E a gente tem isso com a gente, porque essa natureza pecaminosa, né, faz a gente ser seletivo. Sim. E às vezes de maneira egoísta. Verdade. Né? Então a gente gosta de quem trata bem a gente. A gente gosta de quem está ali mais perto da gente. Verdade. Né? E isso Uma a gente tendência, vê, né? que os filhos processam assim a vida dos filhos. Né? Porém, a gente precisa entender, Jacó Precisa teve, ter sabedoria. né, 12 filhos. É isso? Na hora que nasceu o seu 11º filho, José, ele sai da casa do sogro, volta para a casa dos pais, né? E aí o que acontece? Começa então Jacó a viver todo esse drama na sua vida por causa de uma túnica. Presta atenção, uma Um túnica. presente. Uma túnica. Uma roupa. Uma roupa colorida, olha só, as cores chamam a atenção. Sem dúvida. Ele destacou José dentre todos os outros filhos. É isso. Então a culpa maior aí é justamente do pai. Do pai. A maneira como o pai procedeu com ele. E ele então cresceu o quê? Asa. Cresceu asa. Cresceu asa. Porque ele era o queridinho. Pode ver que os irmãos chegavam para Jacó e diziam assim, ó, vê se essa túnica é do seu filho. Quando, Sim. né, ele nem falava que era irmão deles. Verdade. Ele falava que eram irmãos, né? E na verdade era meio irmãos, né? Meu irmão. Meio irmão, mas eles não tinham como irmão, eles tinham Consideração. como inimigo. Verdade. Tinham como inimigo. Verdade. Não é isso? Então nós, Foi uma discórdia entre os irmãos, né? A atitude impensável. nós pais temos que tomar muito cuidado com a criação dos filhos. Meu pai teve 5 filhos homens e 7 mulheres. Isso? Morreu 5, morreu 3 homens e 2 mulheres. Então ficou 5 mulheres e 2 homens. Tá? E nós estamos aí. A gente sabe que dentre os filhos há aquele que é mais amoroso, mais obediente, Verdade. né? Uhum. Isso destaca entre 12 irmãos, por exemplo, como o senhor teve, né, os 10 filhos anteriores, sempre destaca aquele filho que aproxima com mais carinho, que tem uma educação diferenciada, é mais obediente, mas mesmo assim, os pais precisam de muita sabedoria para distribuir esse amor entre os filhos aí, sem preferência. E outra coisa é que cada um nasce numa época diferente. Sim. Exceto quando gêmeos, né? Sim. Tem uns que passou um momento mais complicado, que foi no Verdade. início da caminhada, outro já vai chegando num tempo mais Uma fase tranquilo, melhor. uma Sim. fase melhor, né? Então pode receber algo melhor, porém Verdade. tem que fazer para esse, mas não pode esquecer daquele. Sim. Não é isso? Verdade. Tem que esquecer, não pode Verdade. esquecer. E Jacó, ele agiu de maneira imprudente, Imprudente. fazendo isso com o filho, O filho. né? A primeira lição que nós aprendemos nesse primeiro ponto, tomamos cuidado como pais na questão de preferência dos filhos. Tendo um filho só, vai ter esse problema. Mas tendo mais de um, tome cuidado com a questão preferencial, mesmo que se destaque a obediência e o carinho do seu filho. Segundo, os irmãos precisam ser unidos, mesmo provocando este relacionamento entre os filhos pelos próprios pais, que no caso foi Jacó. Os irmãos tiveram uma reação da ação do próprio pai, como o senhor disse antes, e a gente aprende aqui que os irmãos eles precisam estar unidos, mesmo que perceba que há uma preferência, mesmo que há uma situação que pode ser constrangedora,
a união da família, os irmãos devem que relevar essas questões. Amar o seu irmão, você família, seu irmão, sua irmã. Então, isso provocou uma discórdia, uma desunião terrível entre os filhos de Jacó. Então aprendemos aí que devemos estar unidos, nós os irmãos, né? E principalmente isso aplica na família de Deus, né, pastor? Verdade, na igreja. Na igreja. Como pastores, a gente tem que tomar cuidado com essas preferências. Sim, né? verdade. Tem que tomar cuidado com essas preferências. Tem que tomar cuidado, sem dúvida alguma. O ciúme é terrível. Terrível. O ciúme é terrível, né? O ciúme na questão de zelo, né? Zelós, que é ciúme no grego. Então, o ciúme, ele tem que ser na questão de zelo no sentido positivo e não no sentido pejorativo, né? Verdade. E tem pessoa que tem ciúme, tem irmãos que fica de olho, né? Como é que o pastor vai tratar fulano, vai tratar ciclano, vai tratar... Então, essa questão. É uma preocupação. Tem que tomar muito cuidado para não fazer acepção de pessoas. Isso. Não pode fazer. E o que eu vejo aqui interessante aqui, que essa discórdia só existia com José. Os outros irmãos, todos eles pareciam ser unidos. Todos eram unidos. Verdade. Todos eram unidos e todos acabou, exceto o Rúben, né, que era o mais velho, né, exceto o Rúben, que não concordou, Sim. né, porém, mas saiu do lugar. Sim. Né, saiu do lugar e deixou José lá dentro do buraco. Então, não concordou com a venda. Né? Sim. Mas Verdade. apoiou, nós vamos ver um pouquinho à frente. Né? Mas estavam em comum acordo. Eles estavam em comum acordo. Então os irmãos estavam unidos, exceto José. José que estava unido com eles, mas eles não estavam unidos com José. Não. Essa é a questão. Era o sonhador. A diferença aí é que ele era um sonhador. Pois é. Isso acabou também, né, por ser filho de Raquel. Né? Os outros 7 eram filho de Leia, os outros 3 eram filhos de criadas, né? Criada até da própria Raquel, mas eles tinham uma união. Foi muito bem observado isso pelo pastor Claudenir. Ok? Introdução, primeiro ponto, vamos dar aqui um intervalinho aqui, e esse intervalo é para fazermos o nosso desafio. Igreja Chamas do Avivamento, 53 anos adorando a Deus, pregando a palavra e reunindo a família. Desafio bíblico. Já tem gente com a gente, sejam todos bem-vindos, obrigado pela sua audiência. Está conosco eu, pastor Aguinaldo Marques, pastor de nossa igreja de Calixto. Um abraço, pastor Aguinaldo, que Deus abençoe. Também o pastor Edmárcio, pastor de nossa igreja, bairro Santa Rita. Um abraço aí, pastor Edmárcio, que Deus te abençoe poderosamente. Também está conosco Aguinaldo Oliveira, está conosco aí, Estados Unidos. Seja bem-vindo, que Deus abençoe você. Muito obrigado pela sua audiência. Diácono Ider Lagares também está com a gente aí. Deus abençoe poderosamente. Aniversariante de ouro, Gedila Marques também está com a gente aí. Seja bem-vinda, Dina, Diácono Osmir. Deus abençoe, acredito Tamar, tem muita gente com a gente aí. Sejam todos bem-vindos. Iramar está mandando um abraço para o pastor Claudenir. Iramar? Planalto Serrano, Espírito Santo. Manda um abraço aí, pastor Claudenir. Manda um abraço pro pessoal lá. Vista da Serra 2, né? Vista da Serra 2. Forte abraço aí para a nossa irmã Iramar, né? Para o esposo, os filhos. Deus abençoe a igreja, aí Vista da Serra, o pastor Anderson, né? Que Deus te abençoe de uma forma especial. Que bacana, sejam todos bem-fica. Desafio bíblico. O desafio bíblico de hoje, anote aí, eu quero resposta. Qual dos irmãos de José impediu que os outros o matassem? Aleluia, tá fácil, o nível hoje tá fácil. O pastor Claudenir já deu aqui uma introdução aqui, meu amado. Se você tá atento aí, já sabe a resposta. Qual dos irmãos de José impediu que os outros o matassem? Desafio lançado. Sejam todos bem-vindos. Hoje é terça-feira com o programa Reprise da EBD.
Toda terça-feira estamos aqui reprisando a lição de domingo passado. E o tema de hoje, José, o sonhador. Já entramos na introdução. Primeiro ponto, o filho amado. Vamos entrar no segundo ponto agora, ok? Mas, mais uma vez, quero repetir o desafio, antes de entrarmos para o segundo ponto. Qual dos irmãos de José impediu que os outros o matassem? Eu quero resposta. Segundo ponto. O comentarista de hoje, pastor Claudenir Nascimento, pastor de nossa igreja do bairro Maria Eugênia, está conosco aqui para comentar a lição de domingo passado, sendo o próprio comentarista geral da lição Guiados pela Graça. E guiado pela graça, fez essa lição que estamos estudando hoje. O segundo ponto, José rejeitado pelos irmãos. Aí é a consequência da preferência do pai, né, pastor? Verdade. José, ele foi rejeitado pelos seus irmãos, né? Irmãos, não tem coisa pior do que ser rejeitado. Meu Deus. Né? Seja rejeitado, ser desprezado. Não tem algo terrível como desprezo, né? Os irmãos olhavam para José com desprezo, com desdém. E José, ele aqui demonstrava para os seus irmãos uma imaturidade muito grande, mas era um adolescente. Sim. Era um adolescente. Verdade. A Bíblia não diz quando que José contou esse sonho. Verdade. A Bíblia não diz quando que ele contou, se ele era criança ou se ele já estava adolescente. A Bíblia não diz quando ele contou, mas a Bíblia diz que ele contou um sonho para os seus irmãos. Os irmãos já não gostavam dele por causa da túnica. E agora ele chega para os irmãos, preste atenção, o 11º filho, reúne os 10 irmãos, e fala o que para ele? Se Benjamim já tivesse nascido, ele reúne os 11, né? Sim. Mas os 10 irmãos, ele diz assim: olha, irmãos, eu tive um sonho. Eu sonhei que nós estávamos no campo e de repente cada um de nós tínhamos um molho de trigo, e cada molho desses estava assim de pé, e de repente se curvaram perante o meu molho, porque o meu molho se levantou e ficou de pé. E os irmãos então entenderam o que ele estava dizendo. Disse: olha, eu vou reinar sobre vocês. Meu Deus. Imagine Rubem, como é que ficou? Que era o primogênito, que era o primeiro, que tinha direito a 2/3 da herança, né? Como ele se sentiu na hora, né? Como é que ele se sentiu? Parecia um desrespeito da parte de José, uma afronta. Verdade. Uma afronta, né? Tem coisa, meu querido, não é porque a gente foi revelado que a gente tem que contar. Verdade. Né? Sonho, a gente contar, ele podia ter contado só para o pai em particular. Sim. É isso? Porque depois ele sonha de novo. Ele tem uma segunda chance, né? Ele sonha outra vez, e nesse sonho ele já não vê os irmãos só, ele vê os irmãos, vê o pai, vê a mãe, né? Porque ele conta para o pai porque ele achou interessante o sonho, mas o pai interpretou. E diz assim: que sonho é esse, menino? Que negócio é esse? Repreendeu ele. Né? E disse: será que os seus irmãos, eu e a sua mãe, vão nos curvar diante de você? Mas aí a Bíblia diz que Jacó guardava isso no coração. Né? Por quê? Por que José procedeu desta forma? Né? Contou esse sonho. Quem sabe ele achou legal, ele achou bonito, né? Mas ele não esperava era a reação. A reação disso. Verdade. O resultado disso. Que provocaria. Pois é. Tem muitas pessoas que provocam o outro. Então ele já era rejeitado pelos irmãos, e a revolta cresceu. E junto com essa revolta veio o quê? O ciúme. Né? Veio o ciúme. Por quê? A inveja e o ódio
nasceu no coração dessas pessoas. Então, a inveja, segundo a Bíblia, né, Provérbios 27, versículo 4, é complicada. Provérbios capítulo 27, versículo 4, ele vai dizer para nós que a inveja, deixa eu ler aqui, sentimento terrível que foi provocado nos irmãos, com tal sonho. Pois é, complicadíssimo. Olha só o que ela vai dizer para nós aqui, a inveja. Ó, o furor é cruel e a ira impetuosa, mas quem poderá enfrentar a inveja? Meu Deus. Sério. Furor é cruel, a ira é impetuosa, mas a inveja, quem pode enfrentar? Ela é mais forte. A inveja, né? Ela está lá dentro do coração, você não está vendo ela. A ira, você está irado, a pessoa está vendo você desse jeito, é fácil de você enfrentar, porque você pode fugir disso, você pode correr disso, não é? Mas a ira, da mesma forma, a pessoa está irada, impetuosa, você sai de perto dele. Mas o camarada invejoso, ele faz que é seu amigo, ele te dá tapinha nas costas, ele te abraça, te dá presente no dia do seu aniversário, mas dizendo assim, a sua batata está assando, lá na frente eu vou te pegar. Misericórdia. Você não está vendo, você está indo aí a 120 por hora, não está vendo que lá naquela curva viu uma carreta lá a 130. Verdade. Sabe, ele não te avisa. Ou então ele diz, ó, lá na frente está acabando o asfalto. E você não sabe. Então a inveja, ela é terrível justamente por isso. Você não consegue ver a inveja, né? A pessoa está rindo para você, mas você não sabe o que está no coração dela. E o coração é enganoso, é perverso. A gente só conhece o externo, o interno a gente não conhece. Então Salomão está dizendo assim, quem poderá enfrentar a inveja? Os irmãos invejaram José. A túnica, o dom que ele tinha de sonhar. Então isso tudo trouxe uma revolta na vida desses irmãos. E com o resultado disso, o que eles fizeram? Armaram para ele. De que jeito? De que jeito que armaram para ele? José, o pai, preocupado com os irmãos, porque eles estavam num determinado lugar, e de repente eles mudam para outro, e o pai diz, ó, vai ver o que está acontecendo com seus irmãos. E ele vai lá, e quando chega, o que tem para ele esperando? Uma emboscada. Uma emboscada. Uma emboscada. E o mais interessante que é com irmãos, né? Meu Deus. É com irmãos. Meu a Deus. dor maior, meu querido, não é a que vem de fora, mas é a que vem de dentro. É que vem de dentro. Zacarias vai nos dizer assim, quando perguntarem que feridas são essas, ele vai dizer, essas feridas foi que eu recebi na casa de meus amigos, meus irmãos. É isso? Então, é excepcional. A ferida de dentro dói mais. Verdade. Dói mais. Essa mudança de lugar, né, como Siquém adotando, eles... Interessante que você colocou algo aqui na lição que me chamou muita atenção. O crente não pode afastar nem um pouco do lugar de segurança. Eu estava pensando ali e disse isso para a igreja. Só jogaram na cisterna José, venderam José, porque ele não estava perto do pai. Eu queria ver eles fazer isso perto de José, perto de Jacó. Eu queria ver. A gente aprende algo aqui, irmãos, importante. Não importe, mesmo que seus irmãos se levantem contra você, nunca saia de perto do pai. A presença do pai é a garantia de segurança. Verdade. Gostei muito disso aqui, tá? Não se deve sair de perto do pai. Eu queria ver jogar José na cisterna, perto de Jacó. Eu queria ver. Mas eles iam ficar. Nem colocaria a mão, mas ia ficar pianinho. Entendeu? Eles não iam manifestar a inveja que está lá dentro. Eles iam agir falsamente, né? O riso amarelo, mas de forma nenhuma fazeria algum mal para José se estivesse perto do pai.
Então a gente aprende uma lição aqui importantíssima. Aprendi, eu tirei isso para mim. Eu disse para a igreja: se estamos perto do Pai, se o Pai está conosco, quem é alguém para te jogar na cisterna? Quem é alguém para te vender para os ismaelitas? Quem é alguém para te colocar como escravo? Né? Esteja perto do Pai. Meu Deus do céu. E uma das coisas que me chamou a atenção também na lição é a reação dos irmãos depois que vendeu. Rubem chegou e não viu José, achou, mataram o menino. Aí depois disseram para ele que tinham vendido ele. Sim. Né? Venderam para os ismaelitas. Né? Sim. Os filhos de Ismael. Ismael era quem? Filho de Abraão, com H. Não é isso? Então era parente. Era parente. Aí o que acontece? Esses mesmos que agiram desta forma, eles agora tinham que fazer outro plano. Por quê? Porque eles não pensaram como é que eles iam dizer para o pai. Verdade. O que tinha acontecido. Então, dar uma explicação. Como não foi eles que chamaram José, foi Jacó que mandou José ir lá. O que eles fizeram? Eles mataram o cabrito, pegaram a túnica colorida, passou do sangue do cabrito e levou. E chegou para o pai e disse o que para o pai? Olha, nós achamos essa túnica no caminho aí. Vê se é do teu filho. Vê se é do nosso irmão. Vê se é do teu filho. Verdade. Né? Fez igual o filho pródigo, né? Sim. Que ficou Sim. assim, esse teu filho aí, ó. Ele excluiu ele mesmo. Pois é. Então, vê se é do teu filho. Uma coisa que Jacó não era nem pai deles. É isso? Verdade. Aí Jacó disse assim: é meu filho, uma fera o matou e o devorou. E sabe o que os irmãos fizeram? Choraram com o pai. Meu Deus. Consolaram o pai. Preste bem atenção, irmãos, como que é terrível essa atitude deles. É pior do que a outra. Porque eles vão chorar com o pai e eles vão então consolar o pai. Dissimulados. São dissimulados. São atores, artistas. É por isso que a gente tem que tomar cuidado quando alguém vem nos contar alguma história. Verdade. Quando alguém vem trazer para você algum recado. Quando alguém vem te dar alguma informação, trazer alguma notícia. Principalmente aquelas notícias que vai atingir você. O emocional. Que parece que o camarada está querendo ajudar. Parece que a pessoa está querendo te fazer o bem. Mas ele está querendo te ludibriar, te enganar. E fazer o quê? Esconder a sua culpa. Né? Verdade. Esconder a sua culpa, o seu erro. Só que a Bíblia diz que não há nada escondido que não haja de ser revelado. Sabe? 23 anos depois, 22 anos depois, ou 23, eles então têm que encontrar com quem? Com José. E aí que está a questão. Então, meu querido, a gente precisa entender, a mentira tem perna curta. Parece que 22 anos é longe, né? Mas uma hora vai chegar a verdade. Vai chegar, né? Uma hora vai ter que aparecer. Verdade. Uma hora o segredo do coração dos homens vão ser revelados. Uma hora você vai ter que enfrentar o tribunal, sabe de quem? De Deus. De Deus. Tribunal de Deus. Meu Deus. Então, eles choraram com o pai. Imagina o camarada chorando a morte do irmão, sabendo que o irmão tinha sido vendido. E que eles próprios venderam. Dizer para o pai, mentir para o pai. Né? E o sofrimento do pai, então? E eles vendo, assistindo. Eu imagino depois quando eles reuniam. O que eles falavam? Meu Deus. O que eles falavam? Meu Deus. É isso? Então, quando você lê o livro de Gênesis, onde começa a falar da história de José, você vai ver que os irmãos, o caráter deles, a personalidade de cada um, é terrível. 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 Só Deus para ter misericórdia. Oh, Jesus, tem misericórdia. Grande lição
quando a gente estuda sobre a vida de José. Grande lição. Nós já estamos no segundo ponto, concluindo aqui o segundo ponto. A consequência da preferência do pai causou uma rejeição. O pastor Claudenir já disse muito claro. Uma das piores coisas para o ser humano é a rejeição. Foi rejeitado, vendido, né? Tentaram matá-lo, não matou, jogaram na cisterna. Tudo isso porque estava fora da presença do pai. Queria ver fazer isso perto de Jacó. Então, o segundo ponto a gente fecha aí. José era o 11º filho, como já disse o pastor Claudenir disse antes. José teve seus irmãos Judá, Benjamim. Benjamim foi o irmão, né, de Raquel, que era o filho de Raquel, né? Levi, Simeão, Rúben, Issacar, Dan, Gad, Azer, Naftali, Zebulon. E tinha uma que era a Diná, uma mulher no meio desses homens tudo, né? Aqui faltou, né? Não, Tá lá. Porque além de Lia, que Lia teve 7, né? Judá, Levi, Simeão, Rúben, Issacar, Zebulon e a Diná, né? Zilpa, que foi uma criada de Raquel, que teve Gad e Azer, e Bila, né? Naftali, Dan, né? Que dá um total aí de 13, não é isso? 13 filhos. São 12 homens e uma mulher. Essa família aí de 12, 13, né? 4 mulheres envolvidas aí, Raquel, Lia, Zilpa e Bila, né? A família aí de Jacó. E a gente percebe que era uma família que estava desunida, tá? Entre os próprios irmãos, vivendo de engano. E a gente percebe que a lei da semeadura é algo que não se foge, né, pastor Claudio? Não. Jacó enganou o próprio pai, com a ajuda da própria mãe. Agora Jacó está sendo enganado pelos filhos. Como é que pode? A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente planta, muito cuidado com o que a gente semeia. Pastor, mas Jacó não foi perdoado por Deus, não teve um encontro, Peniel, Jaboque para Peniel, face a face com Deus. Betel colocou a cabeça no travesseiro, viu uma escada subindo e descendo, Deus não perdoou, mudou seu nome. Meu irmão, mas a consequência do erro, Jacó teve que pagar, sentir na pele. Agora, enganado pelos filhos, o que ele fez com o pai? Ele tinha feito isso com Isaac. Isso. E agora ele colhe, né, pastor? Porque com Isaac, o que ele chega? Isaac pergunta para ele: és tu mesmo, meu filho Esaú? Ele diz: eu sou. Então Isaac pede para ele chegar bem perto, dá um cheiro nele, sente o cheiro da roupa de Esaú, porque ele estava vestido com a roupa de Esaú, a pele camuflada com a pele de Esaú, né, que só que era peludo, né? Só que era pele de cabrito, não é isso? E Isaac abençoa ele, né? Isaac abençoa ele. E depois Isaac fala que ele veio com astúcia. Verdade. Ele veio com astúcia, seu irmão veio aqui com astúcia e pegou a tua bênção. E ele é abençoado, ele vai ser abençoado mesmo. Vai ser abençoado. Mas agora, anos depois, Jacó está sofrendo drama. Está vivendo o drama. Verdade. Né? O drama da consequência do que ele fez. Meu Deus. Então a questão aí é justamente essa. É sério, né, pastor? Muito sério. Fechamos o segundo bloco, o segundo ponto. Vamos dar aqui mais um intervalo. O intervalo aqui para deixar você ciente da programação da igreja. Mas antes, vamos dar um reforço aí no desafio bíblico. O reforço aí para o desafio bíblico. Deixa eu saber aqui da produção. Produção, já tem gente respondendo o desafio aí, produção? Temos aí? Temos respostas? 4 respostas. Depois uma explicação do comentarista aqui, pastor Claudenir. Se você não sabe a resposta, é porque ou chegou agora, ou não prestou atenção, estava dormindo.
Qual dos irmãos de José impediu que os outros o matassem? Esse é o desafio de hoje. Qual dos irmãos de José impediu que os outros o matassem? Eu quero resposta. Enquanto você está respondendo aí, quero deixar você ciente da programação da Igreja Chamas do Avivamento, com o coração em festa. Cante conosco. Coração tá em festa, depois que Jesus chegou. A tristeza foi embora, saiu daqui pra fora e nunca mais voltou. Coração tá em festa, depois que Jesus chegou. A tristeza foi embora, saiu daqui pra fora e nunca mais voltou. O coração está em festa. Chamas do Avivamento está em festa, meu amado. E quando eu digo festa, estou dizendo culto, celebração ao nosso Deus, que merece todo louvor e toda honra. Hoje, terça-feira, dia 12 de novembro, temos programações a partir de 19h30. Quero convidar você a participar conosco. Hoje, no bairro Granduquesa, estudo bíblico com o reverendo Nivon Rosa, Rua Noruega, 98. Vamos estudar a palavra de Deus. Você é nosso convidado, ok? No bairro Carapina, com o pastor Edson Balbino, Rua Caratinga 543. No bairro Vila Bretas, orando com o pastor Ailson Dias, Rua José Carlos Pereira 365. No bairro Santa Rita, com o pastor Edmárcio Nepomuceno, Avenida 7 Lagoas 167. No bairro Atalaia, com o pastor Itamar dos Santos, Rua 13.210. No bairro Alto Paraíso, com o pastor José Silvério, Rua Quartzo 376. No bairro Conquista, com o presbítero Manassés Leandro, Rua D 138. Hoje na cidade de Resplendor, Minas Gerais, estudo bíblico às 19h30, com o pastor José Nildo Sabino, Avenida Moraes de Carvalho 1036, Centro. São os endereços disponíveis para que você hoje, com sua família, esteja aprendendo mais da palavra de Deus, adorando ao Senhor. Quero convidar aqui todas as irmãs. Terceiro encontro Mulheres de Valor, Igreja Sede, dia 15, nessa sexta-feira, às 17 horas. Eu digo 5 horas da tarde. Nesta data é feriado. Todas as irmãs estão convidadas a estar em nosso templo sede a partir das 17 horas, o terceiro encontro Mulheres de Valor. O tema: mulher virtuosa, quem a pode achar? Provérbios 31, verso 10, parte A. Palestrante, missionária Alexandra Gonçalves, Avenida Tancredo Neves 903, no bairro Santa Helena, na cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. No terceiro encontro, além da palestra, adoração a Deus, um social com as irmãs. Todas estão convidadas a participar. Tá? Pastor, meu marido quer ir comigo como companhia. Amém. Meu filho quer ir comigo como companhia. Amém. Não é mulher, é homem. Queira ir, não há nenhum problema. Tá bom? Inclusive, se Deus permitir, estaremos lá presentes, tá? Cooperando lá, dando maior força para as irmãs. Então, dia 15, sexta-feira, 17 horas, terceiro encontro Mulheres de Valor no Templo Sede. Primeiro seminário de louvor e adoração, que vai acontecer no dia 15 de novembro, às 19 horas, sexta-feira, às 19 horas, em nossa igreja do bairro Vila Isa. Adoração com estilo de vida. Palestrante, pastor Mauro Júnior Feliciano, Belo Viana, Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Avenida Vitoruna, esquina com Rua Santa Teresa, 215, no bairro Vila Isa, em Governador Valadares, Minas Gerais. Primeiro seminário de louvor e adoração com o pastor Ariovaldo Valério. Atenção, pastores e presbíteros, neste sábado, dia 16 de novembro, às 14 horas, em nossa igreja do bairro Santa Rita, a 47ª reunião do Conselho Regional Minas Espírito Santo, Avenida 7 Lagoas 167, no bairro Santa Rita, em Governador Valadares, Minas Gerais.
O preletor, pastor e professor Abimael Galdino. Anfitrião, pastor Edmárcio Nepomuceno. Presidente do Conselho Regional, pastor Levido Pedro. 47ª reunião do Conselho Regional Minas Espírito Santo, neste sábado, dia 16, às 14 horas. No dia 23 de novembro, às 19 horas e 30 minutos, 49º aniversário do Grupo Missionário de Senhoras Fonte de Água Viva, de nossa igreja do bairro Carapina. O tema: eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Apocalipse 3, versículo 8. Rua Caratinga, 543, do bairro Carapina, Governador Valadares, Minas Gerais, com o pastor Edson Balbino, dia 23 de novembro, às 19 horas e 30 minutos, 49º aniversário do Grupo Missionário de Senhoras Fonte de Água Viva, igreja do bairro Carapina. Dias 23 e 24 de novembro, às 19 horas e 30 minutos, o 7º aniversário de nossa igreja do bairro Conquista. 7 anos adorando a Deus, pregando a palavra e reunindo a família ali naquela comunidade. O tema: na casa de meu pai há muitas moradas. João 14, verso 11. Preletores, dia 23, reverendo Nivo Rosa, presidente fundador da igreja Chamas do Avivamento. No dia 24, pastor Eovaldo Valério, diretor da região. Dias 23 e 24 de novembro, às 19 horas e 30 minutos, 7º aniversário de nossa igreja do bairro Conquista, Rua D 138, em Governador Valadares, Minas Gerais. Dirigente, presbítero Manassés Leandro. Diretor, pastor Ariovaldo Valério. Queremos aqui fazer mais um convite para você, meu amado, para o dia 30 e 1º de dezembro, dia 30 de novembro e 1º de dezembro. O 36º aniversário de nossa igreja em Calixto, município de Resplendor. O tema: quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Cânticos 8, verso 5. Preletores, dia 30 de novembro, pastor Edneuton Saturnino dos Santos. No dia 1º de dezembro, reverendo Nivo Rosa, presidente, fundador da igreja Chamas do Avivamento. Dias 30 de novembro, 1º de dezembro, às 19 horas, 36º aniversário de nossa igreja em Calixto, Rua Valdemar Sabino, número 3, Calixto, município de Resplendor, Minas Gerais, com o pastor Aguinaldo Marques. O coração está em festa, e festa com Deus termina em festa. Você já sabe o que eu vou dizer. Se não gosta de igreja, quer fazer o que no céu? Jesus chegou. Falando em festa, temos aniversariantes do dia. Aniversariante. Pega o bolo aí, pastor Gonzalo. Pega o bolo, isso. Chegou o bolo, chegou o nosso bolo. Meu Deus. Hoje está completando mais um ano de vida a nossa irmã Dina Edila Marques Alves, esposa do diácono Osni. Parabéns, Edila Marques, muita saúde, presença de Deus em sua vida, que Deus te abençoe de uma forma especial. Hoje também é dia da Lucimar Reinaldo, é minha cunhada, é irmã da minha esposa Elaine. Parabéns, Lucimar, muita saúde, presença de Deus em sua vida, que nós desejamos para você. Marta Ferreira, Marta, Deus abençoe você, Marta, parabéns, Deus te abençoe. Maria das Graças, parabéns também, minha irmã, que Deus te abençoe poderosamente. Francisco Móveis, Francisco, parabéns, Deus abençoe você também. Edilson Ferreira, também aniversariante de hoje, parabéns. Maria Roseli, parabenizamos você, minha irmã. Parabéns. Neia Ferreira, também hoje é o seu dia, Neia, que Deus abençoe, muita saúde. Jefferson Leonardo, também hoje é o seu dia, parabéns, muita saúde e presença de Deus. Para os aniversariantes, Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41, versículo 10, para os aniversariantes do dia. Parabéns! Guarda o bolo, pastor Domenico, guarda o bolo. Você que chegou agora, você está assistindo ao programa Chamas do Avivamento. O programa Chamas do Avivamento, na terça-feira, é reprise
da EBD. Essa é a lição que nós estamos estudando. E o tema, José, o sonhador. O comentarista de hoje é o nosso pastor Claudemir Nascimento. Estaremos entrando neste instante, tá, no terceiro ponto, José no Egito. Muito bem esse tema, pastor. Achei interessante, porque geralmente a gente fala José do Egito, né? É no Egito, não do Egito, não é do Egito. É no Egito. Até quando ele morreu, antes dele morrer, ele disse aos seus irmãos: ó, não deixem meus ossos aqui. Vocês levem, porque Deus vai visitar vocês e vai tirar vocês daqui, e vocês levem. Levam meus ossos embora daqui. Não deixa aqui não. É verdade, eu gostei muito dessa questão. José no Egito. José do Egito, ele não era do Egito. Está errado, né? Ele não era do Egito. Ele estava no Egito, né? Mas ele não pertencia ao Egito. Esse ponto ele mostra para nós que às vezes não entendemos certas coisas que acontecem na vida da gente, né? Deus, ele age de uma maneira sem igual. Você não vai ver na Bíblia nenhuma vez que Deus agiu da mesma maneira. Sem dúvida. Deus, ele sempre age de maneira diferente, né? Então ele sempre nos surpreende da maneira como ele age, da maneira como ele faz, né? Até as curas de Jesus, nenhuma foi igual. Verdade, né? Verdade. Nenhuma foi igual. Teve cura que alguém falava com ele para ser curado, tinha cura que alguém tocava nele, e tinha cura que ele mesmo falava com a pessoa. Verdade, né? Verdade. Então há várias maneiras, a multiforme maneira de Deus agir, de Deus fazer as coisas, nos surpreende, né? Às vezes a gente fica pensando, ó, Deus abençoou fulano desse jeito e vai ser desse jeito que Deus vai me abençoar. Mas não. O único jeito igual que Deus abençoou a todos é com a salvação. Usou Jesus para salvar a todos os seus eleitos, né? Então a salvação é só através de Jesus. Agora Deus, ele age em nossa vida de várias maneiras. E José lá no Egito, Deus mostrou para José que Deus estava com ele. Aleluia. Em todas as situações. Em todas as situações, Deus mostrou que estava presente com José. Nos momentos bons e nos momentos ruins. Até lá no cárcere Deus estava com ele, né? Até lá no cárcere. Então a gente só vai entender, né? Porque Jesus, ele disse aos seus discípulos assim, ó, quando ele lavou o pé dos discípulos, ele disse assim, ó, o que eu estou fazendo agora vocês não entendem, mas depois vocês vão compreender. A gente só vai entender depois, né? Depois que a coisa passou, depois que aconteceu, aí você vai entender o porquê que você passou por isso, porquê que você viveu isso, essa situação, porquê que você foi para aquele lugar, né? E José entendeu isso justamente depois, quando os irmãos, preocupados com ele não, preocupado consigo mesmo, né? Não preocupado com José, porque quando Jacó morreu, ele morreu aos 147 anos, né? José estava com 49 anos. José estava com 56 anos, melhor. 56 anos, porque ele estava com 39. Jacó ficou 17 no Egito. Ele estava com 56 anos. E aí o que aconteceu? Os irmãos falaram assim, agora é que nós vamos sofrer na mão de José. Esse é o nosso pai falou assim conosco, assim, ó, para você esquecer aquele negócio lá que passou, tudo, né? Mas, irmãos, é interessante essa questão de José. Ele foi vendido para os ismaelitas. Os ismaelitas o vendeu, a Bíblia não diz por quanto, para Potifar. E ele foi viver na casa de Potifar. Deus abençoou a casa de Potifar, porque quando Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar. Por isso você não pode ficar com medo, porque você é um abençoado de Deus, e a bênção parte do maior para o menor, e não existe ninguém maior do que Deus. Então a bênção parte do maior para o menor. Então partiu de Deus para você, acabou, você está abençoado e pronto, acabou. Ninguém pode te amaldiçoar, né? Então nós vemos que na casa de Potifar ele era abençoado,
Quando ele foi para o cárcere, no cárcere ele era abençoado. A cadeia lá era abençoada por causa dele. Né? E no trono do Egito, então, nem se fala. Ele comprou todas as terras para Faraó. Todas as terras para Faraó. E enriqueceu o Egito. Por quê? Excelente administrador. Porque Deus estava presente Glória a Deus. na vida dele. Glória a Agora, Deus. como é que Deus usou isso? Às vezes a gente diz, mas por que Deus deixou isso acontecer? Porque logo Deus fez isso comigo. Por que isso aconteceu comigo? Por que eu estou nessa situação? E a gente esquece de Romanos, capítulo de número 8, versículo 26. 28, né? 28. E diz assim, olha, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito, o seu decreto. Então Deus tem um propósito na vida de cada filho. Né? Deus tem um propósito na vida de cada filho. É o texto áureo da nossa lição. Deus tem um propósito. A gente não entende. A Bíblia diz que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Os pensamentos de Deus mais elevados do que os nossos. É bem diferente. Né? As pessoas às vezes olham para você, meneia a cabeça, até decreta a sua derrota, abre uma sepultura para você. Mas Deus diz, só mais um pouquinho de tempo. Aleluia. E o que há de vir virá. Glória a E Jesus. não tardará. Deus é maravilhoso. Quando alguém diz acabou, Deus diz não, é um novo começo. É um novo começo. Que bênção. Então é o que acontece aqui com José. Olha para você ver que lá no Egito, José, depois do sofrimento todinho, que ele vai para o trono, ele casa, né? E tem 2 filhos, Manassés e Efraim. E ele coloca os nomes dos filhos justamente baseado no que ele viveu, do que ele passou, e que era uma vida que ele queria esquecer. Verdade. Né? Manassés, Deus me fez esquecer. Né? Deus me fez esquecer. Ainda colocou Deus no negócio, né? Deus me fez esquecer. E Efraim, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Né? Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Então Deus fez ele prosperar. Deus deu a ele bênçãos. Deus deu a ele vitória. Né? E Deus fez ele esquecer de quem? Né? Tem muita gente usando aí o nome Manassés. Sim. Até pregadores aí. Sim. Até orando para que a unção de Manassés venha sobre a vida das pessoas, para que ela esqueça quem ela era no passado. Só que o José não esqueceu, meu querido, que na hora que os irmãos chegaram, ele lembrou. E aí o que aconteceu com ele? O sentimento humano, familiar, falou mais alto, ele chorou, ele se aquebrantou, ele queria ser resistente, mas ele não conseguiu, porque ele entendeu que é Deus, e operando Deus, quem é que pode impedir, meu amado? Não tem como você esquecer o passado, só te der uma amnésia, né? Só te dá uma amnésia. Ou você sofrer do mal de Alzheimer, só que o mal de Alzheimer é terrível, faz você lembrar só do passado. Né? Mas só lembrar do passado é sofrer terrivelmente. Eu estou com a minha mãe com esse problema de Alzheimer e a família está vivendo um drama terrível. Sabe? Então, meu amado, não tem como esquecer o passado. Agora, o passado, as coisas que aconteceram, se nós olharmos, igual o apóstolo Paulo, ele diz, tudo que aconteceu contribuiu. Contribui. Você cresce, você amadurece, você aprende, você fica mais resistente. Por quê? Porque mais batalhas vão vir. E se batalha está vindo sobre a sua vida, saiba de uma coisa, você está vivo. Porque o dia que não vier mais batalha na vida da gente, porque a gente morreu. É verdade. Entende? É um bom Então, sinal. meu querido, saiba que ainda que você não está entendendo o que está acontecendo, creia que você é o eleito de Deus e Deus está no Aleluia. controle de todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Terceiro ponto, terceiro bloco aqui, fechamos aqui. José no Egito. Deus o prosperou, o abençoou no Egito. Você não é fruto do meio. Você não é levado pelas pessoas. Você é influenciado ou você é o influenciador?
É no Egito que Deus vai te honrar. É fácil, não, né? Gostei dessa colocação, porque o meio onde a gente vive forma o nosso caráter. É verdade. O meio onde a gente vive forma o nosso caráter, pastor Dinho. Isso aí foi muito bem colocado pelo Senhor. O meio onde você vive, né? A pessoa está na família, a família de bem, a família honesta, e ele está ali no seio daquela família. Quando ele sai dali, né? Ele começa a se envolver com outras coisas, as más conversações corrompem os bons costumes. É por isso que a gente tem que estar junto. Verdade. Né? É por isso que a gente está junto. O cristão precisa congregar, o cristão precisa estar junto, precisa estar ali unido, porque é essa a vontade de Deus. Né? E nós somos igreja quando nós estamos juntos. Sim. É isso? Então o meio onde a gente vive, querido, forma o nosso caráter. Diga-me com quem tu andas, eu direi quem tu és. E José mostrou que ele estava com Deus, e por isso as pessoas olhavam para ele e via Deus na vida dele, via algo diferente na vida dele. Eles não conheciam Deus e diziam assim, ó, tem um homem lá que tem o espírito dos deuses. Outros dizem que ele tem um espírito excelente. É verdade. Não, querido, nós precisamos entender, nós estamos aqui para influenciar. Sim. Né? E não para ser influenciado. E muitas das vezes a gente deixa ser influenciado porque nos convém. Verdade. Né? Nos convém. Tomamos cuidado com isso. E depois a gente vai chorar amargamente. Por quê? Porque deixou ser influenciado. Ser influenciado. Né? E então a gente precisa entender. Às vezes a gente fala assim, olha, não quer que o outro fale, mas dá o direito. Dá o direito. Né? Então a gente tem que tomar cuidado, reconhecer e ser humilde para reconhecer isso. Né? Ser humilde para reconhecer isso. Por quê? Se a gente não for, querido, a gente não consegue vencer. Meu Deus. Não consegue vencer. Então José, ele é um exemplo para nós, né, de estar num lugar, olha, cultura não era sua. Não. A língua não era a que ele falava, sabe? A língua não era a que ele falava. Quando os irmãos chegaram, os irmãos conversavam na língua, ele entendia os irmãos, mas os irmãos não entendiam ele. Por quê? Eles falavam, quando eles conversavam lá, então José sabia de tudo. Então, deixar ser influenciado, às vezes a gente deixa porque nos convém. A gente busca um favorecimento, sim, ou ser favorecido por causa disso, ou por causa daquilo, e esquece que o nosso favor nós já recebemos de maneira imerecida. Chama-se graça. Obrigado. Graça é favor imerecido. Nós não merecemos, mas aprove a Deus nos conceder esta graça, né? Então que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, e que nós sejamos, né, essas pessoas que fazem a diferença, que as pessoas olhem para nós, como o apóstolo Paulo diz aos Coríntios, né, que os homens possam olhar para nós e nos ver como ministros de Deus e dispenseiros de Cristo, né? Então que Deus possa nos dar essa graça que José recebeu lá no Egito. Grande exemplo para nós. Desafio bíblico. Produção, ainda 4 pessoas? Sim, mais uma. Mais uma pessoa aí respondendo, mais um telespectador, telespectadora. Qual dos irmãos de José impediu que os outros o matassem? Esse é o desafio de hoje. Esse é o desafio de hoje. Aleluia. Simone dessa vez queimou feijão. A Simone queima o arroz quase todo o programa. A Simone só não queima o arroz quando ela faz o macarrão. Mas a Simone queimou o feijão. Coitado, o Fabiano, meu Deus do céu. Mas queimou o feijão pela boa causa. Está estudando. Está na escola bíblica. Amém. Deus abençoe, Simone. Tá? Meu Deus do céu. Qual dos irmãos de José impediu que os outros o matassem? Meu amado, eu quero a resposta. 5 telespectadores. É isso, produção? Sim. 5. E a resposta é unânime? É. Unânime. É. Olha só, vamos para o fechamento agora.
Vamos para o quarto ponto. Eles estão dizendo E que hoje não conclusão. tem por Moelinha. Não tem para Moelinha? Diz que não. Daqui a pouco Moelinha entra achando. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Tá certo? Daqui a pouquinho. Olha só. O comentarista de hoje, pastor Claudenir Nascimento, comentarista de nossa lição, está conosco nessa tarde, trazendo a luz da palavra, a luz do Espírito Santo, o entendimento acerca deste grande personagem, José, o sonhador. E o quarto ponto, e concluindo aqui a lição de hoje, José salva o seu povo. Pastor, esse momento foi um dos mais lindos, eu acho um dos momentos mais lindos relatado pela Bíblia. Esse encontro familiar, Jacó, né? Os irmãos, meu Deus, muito bacana, né? Pois é, olha só. Depois de 22 anos, ou 23, a gente não pode precisar isso, Sim. né? Os irmãos de José revê aquele que eles venderam. Imagina. Tinha 17 anos, passa 22 anos, ele está agora com 39 anos, os irmãos chegam, ele conhece os irmãos, mas os irmãos não conhecem ele. Verdade. Né? Depois ele se dá a conhecer os irmãos, manda buscar o pai vem, o pai fica com eles durante 17 anos ali no Egito, né? Na terra de Gósen, o melhor lugar do Egito foi dado para eles, né? E quando Jacó morre aos 147 anos, os irmãos ficam preocupadíssimos, porque eles estavam debaixo da tutela do pai e estava tranquilo, né? Agora o pai morreu, e aí? Chegou a hora da vingança, né? Mas olha o que José vai dizer para eles. Olha. Primeiro eu vou ler aqui o capítulo 45, versículo 4, que os irmãos disseram, né? A partir do versículo 1. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele e clamou: fazei sair daqui todo homem, e a ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer os seus irmãos. Imagina a surpresa deles. Né? Eles achavam que ia ser preso, eles achavam que iam agora pagar pelo que tinha feito, sem contar que a consciência deles estava pesada justamente porque eles tinham feito isso com José e falou assim: Deus está cobrando de nós. Essa é a mão de Deus sobre a nossa vida. Né? E a Bíblia diz que José levantou a voz, chorou de maneira que os egípcios ouviam e a casa de Faraó ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram. Então ele disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Aí olha o que ele vai dizer aqui, ó. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, por me haveres vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura e nem cega. Então José faz eles agora lembrar o que eles fizeram, né? E José diz: ó, vocês me venderam, mas não fique pesado o seu coração não, vossos olhos não, triste por isso não, porque isso foi Deus quem fez. Vai José dizendo: foi Deus que me trouxe para cá, não foi vocês não. E Deus fez isso com um propósito. Então, querido, nada é por acaso na vida da gente. Nada é por acaso. Olha a vida na perspectiva de Deus e não na dos homens. Quando nós olhamos a vida na perspectiva do homem, querido, nós nos amarguramos, entristecemos, sabe? Iramos, perdemos a nossa paz, Verdade. a nossa alegria. E eu disse lá na igreja o seguinte: quem é que tinha razão aqui? Meu Deus.
Quem é que tinha razão aqui? Não era José? Sem dúvida. Mas qual que é melhor? Ter razão ou ser feliz? Ser feliz. Né? Qual que é melhor, ter razão ou ser feliz? Tem gente brigando por causa da sua razão. Ele perde a amizade de 20, 30 anos porque ele quer ter razão. Ele quer colocar a razão dele lá como... Ele esquece, ele é um cristão. E a vida dele, querido, ela é dirigida por Deus. A gente tem que ver a vida na perspectiva de Deus e não na nossa. Correto? Os homens, a intenção é mal mesmo. A Bíblia diz que a índole humana é má, que não existe um justo sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. O homem faz as coisas pensando em ganhar. Verdade. Entende? A gente às vezes até ajuda alguém pensando no resultado que vai favorecer a gente, né? José está dizendo aqui, olha, Deus me mandou para cá para conservar a vida de vocês, tá? José está dizendo, eu entendo isso agora, sabe? O que eu disse, Manassés, Deus me fez esquecer, não esquecer nada, eu vi vocês, lembrei na hora, tem jeito, sabe? Verdade. Essa unção aí não vale nada para esquecer. O que vale, meu querido, é você lembrar, sem sentir dor, sem sentir dor, porque você sabe que Deus está conduzindo, que Deus está dirigindo. E ter razão, meu querido. Tem um monte de gente hoje cheio de razão, mas perdeu a esposa, perdeu os filhos, perdeu o emprego, perdeu um monte de coisa. Mas ele está cheio de razão. Sabe? Tem gente que não vai na igreja porque está com razão demais. A razão dele é tanta que ele negligencia até a bênção de Deus. Verdade. O problema dos homens é o próprio homem. É por isso que Jesus diz assim, olha, não julgueis, para que você também não seja julgado. Com a mesma medida que você medir, você vai ser medido. O que está dizendo com isso? Os nossos problemas é os outros, sabe? É os outros. Só que você apoia tudo que você faz. Você está certo em tudo que você faz, você assina embaixo. Deus está contente com a sua atitude, com as suas ações. Tá? A gente precisa olhar a vida na perspectiva de Deus. Quando você olha a vida na perspectiva de Deus, você consegue ver a graça de Deus sobre você. Porque se nós olharmos, nós vamos dizer como pai, que miserável homem que eu sou. Que miserável homem que eu sou. Quantos pensamentos ruins passam na mente da gente durante o dia? Deus, sabe? E aí José olha para os seus irmãos e diz, olha, ei, foi vocês não. É Deus conservando a vida de vocês. Vocês quis me matar, mas... Tá? Vocês lembram lá do sonho? É como José disse, vocês lembram lá do sonho? Vocês lembram lá? Primeiro, olha que o sonho é certo. As coisas de Deus é tão certas. Porque, olha, primeiro José diz assim, ó, 11 feixes, o meu está no meio, se levanta e vocês todos se curvam. Olha os irmãos todos chamando José de Senhor lá no Egito. Sim. Tá? Os 10. Porque Benjamim não está lá presente. Benjamim não está lá presente. Né? Depois chega o pai e José vai cuidar de todos eles. Veja como que é as coisas. E aí quando o pai morre, os irmãos ainda não tinham tirado aquilo do coração, não tinham esquecido o que eles fizeram com José. Né? O pai morreu, eles lembraram na hora, e agora? O que José vai fazer com a gente? Né? O que José vai fazer com a gente? Então, ao morrer Jacó, José age de uma maneira tão gloriosa, tão maravilhosa, mostrando que realmente ele tinha perdoado seus irmãos e que não havia ressentimento, glória a Deus, na vida de José. Não havia ressentimento na vida de José contra os seus irmãos. Perdão é isso, querido. Perdão é você esquecer o passado. Só Deus faz isso. Perdão é você lembrar do passado e não sentir
aquilo como mal para você. Como mal para você. Vai sentir como bênção. Por quê? Sim. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Glória a Deus. Deus sim pode fazer justiça. Sim. E a palavra justiça é dar ao outro o que é de direito. Isso é justiça, é dar ao outro o que é de direito. E Deus sabe nos dar o que é de direito. Porque Deus conhece a nossa vida melhor do que qualquer um de nós. Meu Deus. Que bom. Chegamos ao final, que pena, estava tão bom, tão bom. Que bacana, chegamos aqui à conclusão da lição de hoje. Essa lição que nos traz grandes pedagogias. Aprendemos muito com a vida de José. Aprendemos no primeiro ponto que ele era um filho amado e que o próprio pai teve uma preferência por ele, provocando aí uma rejeição pelos seus irmãos, no ponto 2. No 3, José no Egito e não do Egito. José ali sendo o influenciador, sendo alguém que fez a diferença no Egito. Finalizando, José salva o seu povo, ele perdoa os seus irmãos. Mágoa é você tomar veneno e esperar o outro morrer. Isso é mágoa. É muito melhor perdoar. E lição maravilhosa que José nos dá. Pois é, José morreu aos 110 anos. O pai, quando morreu, ele estava com 56. Então, os 49 anos que José viveu sem a presença do pai, no Egito com os seus irmãos, ele cuidou dos irmãos. Cuidou da sua família, cuidou dos seus irmãos. Cuidou dos irmãos. Glória a Deus. Então, a maravilha está justamente aí. Não se pague o mal com o mal. Vença o mal com o bem. Vença o mal com o bem. Vença o mal com Que bacana, que bom. Lição maravilhosa. Pastor, Deus continue te iluminando, te abençoando, escrevendo mais e mais lições. Tá? Essa lição tá um espetáculo. Lembrei do pastor Edson. O pastor Edson gosta de usar esse termo. E parece que ele está com a gente aí, né, pastor Edson? Né? Pastor Marildo. Tá apertado de costura. Na hora que ele estiver mais folgado, ele vai estar com a gente aqui numa dessas terças-feiras, também ministrando aqui para nós na questão do comentário. Chegamos aqui ao final do bloco, fechamos aqui a conclusão. José, o sonhador. Que Deus abençoe poderosamente. Nós vamos estar falando com Deus neste momento. Nesta oração nós vamos apresentar os aniversariantes. O pastor Clauderi vai nos conduzir em oração. Temos aqui alguns pedidos. Vamos estar aqui apresentando o pedido. Esse pedido aqui é do Fabiano. Isso. Fabiano Barros faz o pedido de oração. E nós vamos estar orando. Está na hora de orar. Desperta, Brasil, Brasil. Está na hora de orar, e Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Oremos ao Senhor. Pai Santo, bendito seja o teu nome de eternidade a eternidade. Tu és o Senhor da história, aquele que governa sobre todos e que nada acontece, Senhor, sem que o Senhor saiba. Nesse dia, nós apresentamos diante do Senhor a vida de cada telespectador nesse momento. Os aniversariantes de hoje, aqueles que colhem mais uma rosa no jardim da sua existência. É verdade. Irmã Dilamar Alves, Edilamar Marques, né? E também a nossa irmã Dina, né? Isso, mais fácil. Mais fácil. Que Deus abençoe de uma forma especial a nossa irmã Dina. É verdade. Senhor, que a tua graça esteja sobre ela. Sim, meu Pai. Sobre a vida da Lucimar Reinaldo. Sim, meu Pai. A Marta Ferreira. Oh, Deus. Maria das Graças. Glória a Jesus. Francisco Móveis. Sim, meu Pai. Edilson Ferreira. Maria Roseli. Neia Ferreira. Jefferson Leonardo. Sim, meu Pai. Meu Deus, que cada um receba a bênção, a graça do Senhor. Sim, meu Pai. Meu Deus, e que os anos de vida sejam acrescidos para a glória do teu nome, ó Pai. Sim, meu Pai. E eu apresento o irmão Fabiano, que pede oração para todos os telespectadores, Senhor.
Sim, Meu Deus, que o Senhor vai de encontro a cada vida nesse momento. Irmão Breno e família. Sim, meu Pai. Meu Deus, o Fábio. Meu Deus, toda a sua família, a família Poço. Sim, meu Pai. Oração para todos da Quinta Igreja Evangélica Pentecostal Triunfal. Sim, meu Pai. Oração, meu Deus, também para o pastor Max Keylon. Sim, meu Deus. Pastora Magda Cristina. Oração, meu Deus amado, para o Valdir Gonçalves e família. Sim, Para o presbítero Josué e família. Sim, meu Pai. Meu Deus, para a esposa Simone e a sua família. Ó Deus. Pai Santo, nós apresentamos a todos os telespectadores Sim, meu Pai. a vida que cada um tem vivido, tem passado. Sim, meu Pai. Meu Deus, que o Teu nome seja glorificado, que as pessoas possam entender e compreender a Tua vontade. Aleluia. Ensina-nos a ver a vida com os Teus olhos, Senhor. Sim, meu Pai. Ensina-nos a enxergar na Tua perspectiva, ó Deus, para que o Teu nome seja glorificado em toda e qualquer situação que nós vivemos. Oramos e entregamos tudo diante do Teu altar. O programa Chamas do Avivamento. Sim, meu Deus. Meu Deus, a vida do pastor Edneu, da sua esposa, da sua filha, do seu filho, do neto, Sim, Pai. da nora. Meu Deus, que a Tua bênção esteja sobre cada vida nesta hora e que o Teu nome seja glorificado. Nós oramos e abençoamos a todos em nome de Jesus. Amém. Você está abençoado pelo poder da oração, pelo poder da palavra, porque terça-feira estamos aqui reprisando a última escola bíblica dominical, estudando aqui a revista Guiados pela Graça, e hoje falamos de José. O nosso comentarista foi o pastor Claudenir Nascimento. Muito bom, tá? Que pena que chegamos aqui ao final, estamos aqui ao final já do programa. E o desafio aí foi lançado. A produção nos informou aqui que 5 telespectadores tiveram uma resposta unânime. Qual dos irmãos de José impediu que os outros o matassem? Esse é o desafio de hoje. A resposta foi unânime. Deixa eu chamar aqui Moelinha, vem cá. Ó, se você errar, nós vamos maiar você aqui. Moelinha, ó. Vamos entrar aqui maiando, tá bom? Teve um dos telespectadores aí, parece que disse que não teve Moelinha hoje. Será? Meu Deus. Muito bem, então. Qual dos irmãos de José impediu que os outros o matassem? A resposta aí, 5 telespectadores responderam a seguinte resposta: Rúben. Gênesis 37, 21 é a resposta. Rúben. Eis a questão. Atento, Moelinha. Está certo ou errado? Meu Deus. Após as considerações finais com o pastor Claudenir Nascimento. Pastor Claudenir, muito obrigado. Que Deus continue te abençoando. Foi muito bom, excelente. Que Deus abençoe sua vida. Amém, pastor Edneu. Eu que agradeço os irmãos, agradeço a todos os telespectadores. Deus abençoe de uma forma especial. E obrigado pelo convite. Um forte abraço ao William, né? A William, a esposa Juscelia. Que Deus abençoe de uma forma especial. E a todos que com carinho têm nos dado o privilégio da sua amizade. Deus te abençoe ricamente. E é uma alegria muito grande poder estar nesse lugar. Que bom, pastor. Que benção, que benção. Tá? Terça-feira, reprise da EBD. A minha classe é pontual, atenciosa e exemplar. Responde certo o questionário e a oferta sempre tem pra dar. Venha você participar também. Tenha certeza que vai ser legal. Qualquer pessoa será bem-vinda à nossa escola dominical. Escola Bíblica Dominical, reprise na terça-feira. A resposta aí foi dada. 5 telespectadores responderam aqui. A resposta, qual irmão
alguns irmãos aqui de José e pediu aos outros que o matassem. Então a resposta foi Rubem. Gênesis 37, versículo 21. Eis a questão: está certo ou errado? Elinha, fica atento. Certo ou errado? Certa resposta. Não deu para você, Elinha. Não deu. Certa resposta. Olha só, quem respondeu aí foi Marineusa. Quem respondeu também foi irmã Simone. O Fabiano. Não sei quem colou de quem, né? Diaconisa Neumi. Minha mãe Eunice Costa também respondeu corretamente aí. Então, ó, parabéns. Marineusa, eu tô achando que foi o Mateus aí, o filhão aí que ajudou, viu? O Mateus aí, parabéns também pro Mateus, filho da Marineusa aí, que Deus abençoe. Obrigado, parabéns. Todos, ó, não deu probleminha hoje. Parabéns a todos, queridos, muito obrigado. Chegamos ao final do programa de hoje. Olha só, amanhã nós temos aqui no programa um tema. Alguns irmãos aí têm sugerido, ok? Você que queira sugerir o tema, sugere o tema para nós, coloca no comentário. Amanhã é temático o programa, tá bom? O tema será revelado amanhã, ok? Amanhã é um programa temático. Vambora, pastor Padrinho, vamos lá. Eita glória. Estamos indo embora, mas Jesus, Ele não vai não, Ele permanece contigo em espírito e em verdade, e o amor de Deus Pai, a graça do Deus Filho Jesus, e a presença do Deus Espírito Santo, esteja com todo o povo de Deus, e até amanhã.